Boa tarde, irmãos. Paz seja com todos. É muito bom estar de volta para falarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. E antes de nós começarmos a meditar naquilo que o Senhor tem para falar para nós hoje, nós vamos nos apresentar ao Senhor em oração. Amém? Amado Deus, querido Pai, mais um dia, Senhor, que nós estamos reunidos no Teu nome para falar, ó Deus, a respeito da Tua palavra. Eu acredito, Senhor, que grandes coisas o Senhor tem para fazer no nosso meio, grandes coisas o Senhor tem para falar com o Teu povo nesta tarde, porque o Senhor já vem falando, Pai, e eu creio que será de grande valia para todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Espírito Santo, me usa agora como um instrumento nas Tuas mãos, para que eu venha abençoar vidas através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu queria pedir para você, se você puder, se você tiver com a sua Bíblia aí do teu lado, que você abra no Evangelho de Mateus, ou se você não estiver com a Bíblia do seu lado, então você preste atenção naquilo que nós vamos estar lendo. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, eu vou ler até o 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? E qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Amém? Ontem o pastor Dantas trouxe uma mensagem e ele já falou alguma coisa a esse respeito, né? Ele falava sobre ter esperança, né? E nós vamos falar também hoje sobre andar ansioso, ansiedade pela vida, né? Muitas pessoas nesse momento que nós estamos passando, parece chato, irmãos, a gente está sempre falando de pandemia, mas é que é uma situação da qual nós nunca vivemos antes. É uma situação que está aí, está estabelecida, está patente aos olhos de todas as pessoas, e é um assunto que em nós causa não só estranheza por tudo que está acontecendo, mas também causa em nós uma inquietação, né? O que vai acontecer ou o que não vai acontecer. A gente ouve a televisão, a mídia, a internet, e se fala sobre tantas coisas
que o nosso coração fica aflito nesse momento, né? O que vai acontecer? O que vai surgir de tudo isso? Nós, como cristãos, nós devemos esperar que surjam coisas boas, que a hora que esse momento estiver findado e nós começarmos um novo tempo, uma nova época, que a gente possa voltar melhor. A gente espera isso, né? Mas nós sabemos também, irmãos, que muita gente não volta para a igreja, né? Se acomodou, se ficou nessa área de conforto, de comodidade, e nem sequer volta para a igreja, não volta mais para Jesus, né? E é muito triste isso, né? Então, a minha pergunta hoje, nessa tarde, meditando nesse texto, né, que fala das Escrituras, meditando nesse texto, a minha pergunta é: o que vai acontecer com o mundo depois dessa pandemia que assolou o mundo todo? Muitas pessoas estão doentes, outros ainda ficarão doentes. Muitas pessoas já perderam o emprego, outras ainda perderão o emprego. Muitas pessoas estão passando necessidade, outras ainda irão passar necessidade, porque nós não sabemos até quando que ficará estabelecida essa situação, né? Mas eu não estou aqui para espalhar terror em ninguém, amém, irmãos? Eu estou aqui para trazer uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de incentivo a você, né? E para dizer para você que Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas essas coisas que estão acontecendo. As suas mãos de misericórdia, elas estão estendidas sobre o mundo. Não é só sobre o Brasil, mas é sobre o mundo, sobre todos os países que estão passando por essa situação, né? As mãos do Senhor estão estendidas sobre os seus filhos, protegendo, abençoando, cuidando de cada um, no geral e individualmente. Mas o que eu quero falar hoje é sobre a ansiedade, irmãos. Essa ansiedade, ela é geral. Ela não é uma coisa que diz respeito somente ao povo de Deus. Não, ela é geral. Todas as pessoas estão ansiosas. Todas as pessoas estão com um ponto de interrogação em suas vidas, sem saber o que vai acontecer, como que as coisas vão andar, como que as coisas vão evoluir, né? O que eu quero falar para você hoje, nessa tarde, é assim, ó. Todas as pessoas, de um modo ou de outro, estão se sentindo inseguras a respeito de alguma coisa. A respeito da doença, a respeito da economia, a respeito do emprego, a respeito da família. Todas as pessoas, de alguma forma, elas estão inseguras. Os dias que nós vivemos são dias de insegurança, mas nós temos o Senhor, que é a nossa segurança. Nós temos o Senhor que peleja por nós, que luta as nossas lutas, que luta as nossas batalhas. E nesse sentido, irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Porque existem coisas, irmãos, que nós não podemos fazer, né? Falando novamente dessa pandemia, nós não podemos fazer nada. Nós não temos como acabar com isso, nós não temos como. Nós podemos orar, que é o que o povo de Deus muito tem feito. Nós temos orado, e orado bastante. O povo se levantou para orar, né? O povo de Deus se levantou para orar. E isso é muito bom. Nós podemos pedir a misericórdia do Senhor. Nós podemos pedir que Ele coloque a sua mão sobre todas as coisas
e que tudo isso se desvaneça. Mas nós não podemos fazer outra coisa a não ser orar. O que eu queria tá comentando com vocês por exemplo, eu não posso ficar aflita por coisas que eu não consigo resolver. Eu não consigo resolver a pandemia, eu não consigo resolver o problema do governo, do emprego, eu não consigo resolver. Então eu não devo ficar ansiosa, é exatamente isso que o texto fala. Eu não posso ficar ansioso com o que com que eu irei comer ou com o que eu irei vestir, isso pertence ao Senhor. Mas eu posso sim estar preocupada com outras coisas, como por exemplo, eu preciso melhorar os meus hábitos, eu preciso melhorar as minhas atitudes. Isso depende de mim. Sou eu que tenho que fazer, eu não posso esperar de ninguém. Eu preciso melhorar o meu linguajar, o meu jeito de falar, o meu jeito de agir em relação às pessoas, em relação à família, em relação ao mundo. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor e isso depende de mim. E o engraçado, irmão, é que com essas coisas nós não estamos preocupados. Nós não estamos preocupados com o que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida nesse sentido, melhorar a nossa vida e a vida do outro. Nós não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados com coisas com as quais nós não temos solução. Eu coloquei aqui alguns exemplos. Por exemplo, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Isso só eu posso fazer. E será que eu estou preocupada com os meus pecados? Será que eu estou preocupada em não incorrer tanto no mesmo erro, tanto na mesma situação, incorrer tanto no mesmo pecado? Será que eu estou preocupada com isso? Com isso eu não estou preocupada, mas esse é um motivo real para eu me preocupar. Será que eu estou preocupada em liberar perdão para uma pessoa? Ou será que eu me acho boa demais para liberar perdão? A gente sempre costuma dizer assim, né, irmãos? Eu não vou perdoar porque eu não senti no meu coração de perdoar. Nós nunca vamos sentir no nosso coração o desejo de perdoar uma pessoa, porque o nosso coração é mau. A gente acha que a gente tem sempre razão. Ele é partidarista. Eu estou certa e ele está errado. Eu estou com a minha razão e ele está sem razão nenhuma. Essas são as coisas que nós pensamos, mas não é verdade. Não é verdade isso. Todo lado tem toda história tem dois lados. Tem a minha história e a história dele. Eu posso estar errada e ele certo, mas eu fico achando que eu é que sou boazinha, eu é que sou maravilhosa e o outro tá lá com seus defeitos, né? Só eu posso liberar perdão para uma pessoa que me ofende. Só eu posso fazer isso. Eu não posso pedir para o meu irmão fazer isso por mim. Então, essa é uma coisa da qual eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar em viver melhor com as pessoas, né? Existem hábitos ruins na minha vida que só eu posso consertar. São ações, essas são, por exemplo, ações que dependem de nós, que nós devemos fazer, né? Mas nós ficamos aí nos preocupando com coisas que não dependem de nós. Aquele que perdeu o emprego, ele deve se esforçar e procurar, ele deve mandar currículo, mas não depende dele. Depende do Senhor abrir a porta. E essas coisas nós não podemos nos preocupar, entendeu, irmãos? Precisamos fazer tudo o que depende de uma ação nossa. Aquilo que depende de nós,
nós devemos fazer, devemos nos preocupar e procurar fazer aquilo que depende de nós. Mas aquilo que depende do Senhor, nós devemos descansar. É meio que uma inversão de pensamento, né, irmão? Nós ficamos muito preocupados com o dia de amanhã, nós ficamos muito preocupados com o que vai acontecer amanhã, quando nós não temos o poder para isso. A palavra aqui fala, né? A palavra fala: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Nós não podemos acrescentar nada, né? Mas nós ficamos preocupados sempre com o dia de amanhã, quando nós deveríamos olhar para o hoje. O que eu posso fazer hoje? Hoje eu posso melhorar, né? Aquilo que depende de mim, eu fico achando desculpas e eu não faço. E coisas que não dependem de mim alugam a minha mente o dia todo. Você está me entendendo, irmão, o que eu estou falando? As coisas que dependem de mim é que deveriam alugar a minha cabeça. Um relacionamento desfeito, um relacionamento quebrado, precisa ser consertado. Uma palavra que foi dita precisa ser revisada, precisa ser analisada. Se for preciso pedir perdão, tem que pedir perdão. Eu fico me preocupando com as coisas do amanhã, mas o amanhã não pertence a mim. O amanhã pertence ao Senhor. Então eu escrevi aqui, ó, fico me preocupando com coisas que precisam da intervenção de Deus. Coisas que somente Deus pode resolver, está fora do meu alcance. Por que você anda ansioso se terá o que comer ou o que vestir? Ou se terá dinheiro ou se não terá dinheiro para suprir a sua necessidade? Isso não vem do meu esforço, é graça de Deus. Você quer ver, irmãos, o que diz o Salmo 37? Os versículos 25 e 26, diz assim, ó: fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Isso é promessa de Deus para mim e para você. Por que eu estou ansiosa com o amanhã? O amanhã não me pertence, o amanhã pertence ao Senhor. Devo fazer a minha parte, me esforçar. Josué 1,6 diz: ser forte e corajoso. Nós precisamos ser fortes, irmãos, para tomarmos atitudes que dizem respeito às coisas que nós precisamos mudar. Nós precisamos ter coragem. Provérbios 16:1 diz assim, ó, 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu posso fazer planos, irmãos, mas não vai adiantar se o Senhor não responder, se o Senhor não avalizar os meus planos. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O Senhor tem respostas e resoluções melhores do que as nossas. Precisamos buscar resposta no Senhor. Ele é misericordioso e tudo o que Ele faz é perfeito. Eu posso me descabelar, irmãos, mas não vai adiantar nada. Não vai adiantar. Eu queria ler com vocês o que está escrito em Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Opa, rapidinho aqui, hein?
Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. É isso que nós temos que fazer, irmão, descansar o nosso coração, aquietar a nossa alma, precisamos estar confiantes. Isso é uma atitude de confiança em Deus, é uma atitude de fé. Acreditar que o Senhor tem o controle, Ele tem o controle da nossa vida, Ele tem o controle da nossa família, Ele está operando. A nós cabe apresentar as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. A ansiedade não vai nos trazer aquilo que desejamos, mas tudo que colocarmos diante de Deus, Ele nos dará uma resposta. Tudo que colocarmos diante do Senhor, Ele fará por nós. Amém? Preocupe-se com aquilo que você pode resolver, com aquilo que depende de você. Aquilo que não depende de nós, vamos colocar nas mãos de Deus e Ele fará por nós. Amém, irmãos? Querido Senhor, muito obrigada por esta palavra, Senhor, que traz um descanso ao meu coração, Pai. Obrigado, Senhor, porque desde ontem o Senhor tem falado comigo a esse respeito e eu te agradeço, Senhor, por cuidar, Senhor, daquilo que o meu coração está inquieto, Pai. O Senhor me envia a tua palavra e eu te agradeço por isso, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor.